Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Como estão meus queridos alunos do terceiro ano? Então eu queria gravar uma aula ao vivo com vocês porque eu estou com saudades e também porque essa será a nossa última aula de sociologia e eu vou ainda essa semana gravar uma última aula de filosofia para vocês, tá? Esse capítulo já vai ser o capítulo da nossa última avaliação, tá, gente? Capítulo 18. No caso, a nossa avaliação que provavelmente acontece de hoje a 8, seguindo o calendário da escola, será o capítulo 18 de filosofia e o capítulo 18 de sociologia. Então, hoje eu vou gravar o capítulo 18 de sociologia, tá? Os temas, na verdade, abordados nesses últimos capítulos, eles meio que são uma revisão, tá? Como se uma espécie de revisão de muita coisa que a gente já viu ao longo desse conteúdo. No entanto, não é motivo para ignorar, tá? Mais que nunca, assistam sempre às minhas aulas, todas elas, não só as minhas, né? Toda aula ela tem a sua importância e com essa aula não é diferente, tá, gente? Esse capítulo 18 de Sociologia, especificamente, ele aborda conceitos de juventude e política, né? Juventude e política são assuntos que a gente discorre, que a gente conversa, que a gente discute quase sempre, tanto nas aulas de filosofia, também nas aulas de sociologia, vez ou outra até em qualquer outro contexto, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre juventude e política. Já conversei com vocês em outro momento acerca das gerações, né? Nós temos as chamadas gerações X, Y e Z, né? Gerações que são mais ou menos uma cronologia para fazer uma separação de modelos, né? De sociedade, cada um com seu modelo diferenciado. Mais precisamente, a última geração, a geração Z, né? X, Y, Z, a última geração é a geração Z, que é a geração em que vocês estão encaixados, nessa galerinha que pega aí dos seus 16, 17, 15 anos. E qual é a característica dessa geração? Uma das características mais importantes da geração Z é por terem nascido realmente na era da globalização, tá? Vocês, quando nasceram, já encontraram um mundo bem permeado, né? Um mundo habitado, vamos dizer assim, por diferentes tipos de tecnologia. Diferente de mim, diferente dos meus pais. Meus pais fazem parte da geração X, eu faço parte da geração Y, vocês fazem parte da geração Z. Né? Na época dos meus pais, nós ainda não tínhamos esse conceito de tecnologia e essas tecnologias, de fato, essas mídias sociais e tudo mais. Na minha época, na minha geração, eu já peguei um pouco da transição entre a era realmente de globalização. Nasci, não tinha acesso a celular, a internet ainda caminhava a passos muito largos e morosos, né? A internet que se tinha era aquela internet de escada. Então, quando eu estava mais ou menos, hoje eu tenho 32 anos, tá, gente? Sou de 1988. Quando eu estava nos meus 19, mais ou menos, era 19 anos, chega no nosso sertão, mais precisamente lá em Major Doro, as lan house. Então a gente começa a ter a internet via rádio, né, que é aquela internet mais rápida. Surgimento do Wi-Fi, chegar às nossas residências e tudo mais. E eu acompanhei, na verdade, entre não ter internet e ter a internet, e essa internet que até então nem todo mundo tinha nas residências, surge as lan houses, então todo mundo começa a acessar, da época
do Orkut, todo mundo começa a acessar as redes sociais através de lan houses, criação de Orkut, depois do Orkut caminha para o Facebook. Do nada, a internet ganha um espaço muito gigantesco, surgem muitas empresas como provedoras de internet, e aí todo mundo passa a ter a sua internet em casa, né? A internet meio que chegou ao ponto de ser tão imprescindível, vamos dizer assim, como a eletricidade. Então, praticamente, eu acho que num apanhado, digamos que, sei lá, eu vou me atrever aqui a um palpite. Eu acredito que na realidade de cidade do interior, como Major Dório, por exemplo, eu digo que devemos ter em torno de 80% a quase 90% de todas as residências com acesso à internet. Então vejam que eu peguei a transição entre não ter e ter, né? Aí vai surgindo, na minha época também foi surgindo os smartphones, né? O touchscreen, todo esse tipo de tecnologia. Quando vocês nasceram, vocês são chamados nativos digitais, vocês já nasceram dentro desse contexto, tá? Vocês já nasceram realmente inseridos nessa realidade. E uma das características, muitas vezes, da geração de vocês é uma geração um pouco mais fragilizada. Eu já sou um pouco mais duro, tá? Então eu consigo, a minha geração, eu digo eu, colocando a minha geração a gente já enfrenta problemas do cotidiano com um certo discernimento, tá? A gente já é um pouco mais forte para determinadas coisas, tipo coisas que vocês enfrentam e que eu enfrentei na idade de vocês, eu reagiria de forma distinta. Hoje vocês são mais sensíveis, né? A sensibilidade realmente está muito presente na geração de vocês, né? A questão muitas vezes do caminho, infelizmente, para a depressão, para a ansiedade, também é uma característica que está muito presente na geração de vocês. É lógico que não só na geração de vocês, eu estou dando um exemplo, tá? Porque na minha, a gente não se ouvia muito sobre isso, não se tinha, na verdade. Na geração de vocês é algo mais presente. Então, assim, todo esse contexto de gerações, de juventude, nós trazemos também para o conceito de política. A importância, na verdade, da juventude hoje no meio político, né? O papel que se torna praticamente indispensável. E o receio também por conta disso, porque vocês chegam, na verdade, nesse acesso de contribuir para a política. E quando eu falo de política, não estou falando necessariamente da política em questão de partidos, né? Do procedimento eleitoral, até porque política, a gente precisa entender política como um tudo, né? Como a capacidade de discutir, a capacidade, na verdade, de ser uma pessoa proativa, a capacidade de contribuir para o seu bairro, para a sua comunidade. Então, é um contexto de política hoje que a gente discute dentro da sociologia, é um contexto muito amplo, certo? Então, assim, vocês têm essa prerrogativa, né? Até porque vocês tiveram o privilégio, eu digo privilégio, mas talvez isso não seja um privilégio, de nascer nessa era digital e a facilidade, pronto, a facilidade sim é um privilégio, o acesso a informações que chegam até vocês, pronto, vocês estão cursando o terceiro ano do ensino médio. Na minha época, em que eu cursava o terceiro ano do ensino médio, eu não tinha todas essas facilidades, nós não tínhamos todo esse acesso de uma forma muito ampla como vocês têm hoje. A internet, né? Os smartphones, com essa capacidade de comunicação, o WhatsApp, enfim, são coisas que eu não tinha. Então, a geração de vocês, ela acaba tendo essa alternativa. Então, vocês acabam sendo contribuindo de uma forma maior para o contexto político da sociedade de vocês. E adentrando quase que não sai, adentrando no conceito da política partidária, a participação também da juventude nas novas escolhas que conduzem os destinos das cidades, dos estados e dos países, tá, gente? O conceito de política se refere de maneira ampla a um processo social,
no qual o poder coletivo toma forma e se organiza e se distribui nas sociedades humanas. Quando eu trato de conceito, como eu disse, sempre tem que entender o conceito de política como algo muito abrangente, né? Todo mundo produz política o tempo todo. E como eu disse, não necessariamente na questão do pleito eleitoral, mas a política de produzir, a política de agregar conhecimento, a política da movimentação, a política da ocupação, a política da voz ativa que a juventude tem hoje comparado à minha era, a minha vibe de juventude, que era um tanto quanto diferente. Tem o fator também do desprendimento, né? A juventude de hoje, ela é mais ousada, tá? Vocês enfrentam as coisas com mais ousadia. No meu caso, eu sempre vou usar eu como exemplo, porque geralmente, como eu disse, eu estou nesse intervalo entre a geração X, eu sou o Y e vocês são Z, então eu estou nesse meio, tá? Então vou me usar muito como exemplo. Eu tinha muito receio, a minha geração, a gente tinha muito receio de determinadas coisas, de afrontar às vezes os pais, mesmo eles estando errados, né? A capacidade de ousar, de levantar questionamentos dentro de uma escola ou no âmbito de uma universidade. A gente já era um pouco mais comedido nesse sentido. Vocês não, vocês são mais... tem mais desprendimento para isso, né? Vamos dizer assim, mais coragem. Vocês são mais afrontosos, tá? Entendam essa afronta como algo positivo, com essa coragem realmente de enfrentar determinadas situações. Então, dessa maneira, há várias formas de fazer política. Por meio, por exemplo, de grupos ligados a classes sociais, organizações não governamentais, de direitos ou visibilidade para grupos minoritários. O ser humano, como afirmava o filósofo grego Aristóteles, é um ser político. O ser humano é um ser político em sua essência, já diz, na verdade, nosso grande filósofo grego Aristóteles. Muito se fala desde os anos 90 em um protagonismo juvenil, né? Conceito que começou a se popularizar com a iniciativa da Organização das Nações Unidas. Desde então, foi assunto para uma enorme gama de organizações, partidos políticos e movimentos que não reivindicam o radicalismo da época de 90, mas transformações pontuais na sociedade. Como eu disse, a juventude de hoje ela traz uma perspectiva muito positiva, né? A possibilidade, na verdade, de mudança, essa coragem de gritar, de reivindicar direitos, está muito presente na geração de vocês. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. O processo. Ao longo da história dos estudos sobre sociedade, muitas foram as abordagens elaboradas para tratar do tema da juventude, com perspectivas e objetos distintos. Alguns concluíram que a juventude teria uma função de transição da fase infantil à fase adulta, quando ocorresse o primeiro contato do indivíduo com regras sociais. Outros analisaram o aumento da criminalidade entre jovens durante os processos industriais e das mudanças sociais. Alguns desses estudos ainda foram desenvolvidos com base nas perspectivas de cultura juvenis, contrapostas aos valores de outras gerações, ou mesmo das classes dominantes, analisando o protagonismo juvenil nas reivindicações políticas, mesmo quando não ligadas a movimentos institucionalizados. Na juventude, o processo de socialização se amplia e o jovem passa a conhecer grupos de pessoas com opiniões diferentes. Como eu disse também, essa é uma característica muito típica da geração de vocês, essa capacidade de se comunicar, né, com maior facilidade, de realmente conseguir participar de vários grupos sociais, o grupo da escola, o grupo do bairro, o grupo de uma festa, enfim, essa facilidade é muito presente. A comunicação, pronto, o fator comunicação é muito, muito, muito presente na geração de vocês. Outros questionamentos que a gente levanta também é o fato de muitas vezes os grupos mais jovens serem muito reprimidos pelos adultos, tá? Só que o que os adultos deixam de observar é que, digamos, se eles são o que são, eles tiveram a fase de transição deles. Então, tem etapas da vida que a gente precisa cumprir para que a gente alcance a maturidade da vida adulta.
Por exemplo, eu já sou um adulto, tenho certa maturidade. Essa maturidade, porventura, ela foi construída paulatinamente, né? Ela foi construída ao longo do tempo. Então, se meus pais tivessem me privado de determinadas situações, talvez eu não tivesse o bom senso que eu tenho hoje. Então, muitas vezes os adultos se confundem quando eles querem policiar de forma muito taxativa, né? Os filhos, deixando que eles, ou impedindo, na verdade, que eles participem de determinados eventos, ou pertençam a determinados grupos. É lógico que aos pais cabe essa vigilância, mas, no entanto, essa vigilância ela tem que ser uma vigilância que não retire dos jovens a capacidade de interação, a capacidade de comunicação e a capacidade, inclusive, de dar conta de determinados contextos, de determinados problemas que venham a surgir, para que se tornem adultos mais prontos, mais preparados e capazes de enfrentar diversos problemas. Como eu disse, se eu hoje tenho se eu desenvolvi músculo, né? O músculo que eu falo é conhecimento, é bom senso, é razoabilidade. Então, tudo isso eu devo a tantas situações que eu enfrentei ao longo da minha vida de adolescente, pré-adolescente e adolescente. Então, temos que ter isso em mente também. Os adultos precisam entender que a juventude ela passa por uma etapa de transição. E essa etapa de transição deve ser vigiada, mas ela também deve ser respeitada para que vocês se tornem jovens capazes de reivindicar, que vocês sejam realmente jovens preparados para o contexto social que temos hoje, né? Nós não queremos ninguém muito moldado a padrões, nós queremos pessoas conscientes de direitos, de obrigações, mas que sejam pessoas capazes, na verdade, de pleitear uma luta no âmbito coletivo, seja em favor do próprio grupo social, seja em favor de grupos de minorias, né? Vocês, na verdade, são os adultos do futuro, né? Isso a gente não pode negar. Então, a gente tem que saber que geração é essa que estamos formando para o futuro. Quem serão esses adultos do futuro? Em questão, na verdade, de uma legislação que proteja, né, os crianças e jovens, principalmente os jovens que estão falando sobre juventude, além de todo o aparato legislativo, né, que dá proteção, nós temos uma legislação específica, né, uma legislação especial, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muita gente critica o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ele é uma legislação que trouxe um respaldo muito grande em questão de proteção, né, a tantos adolescentes que tinham o tempo todo eram submetidos e tinham, na verdade, seus direitos corrompidos, seus direitos violados. A gente nunca deve analisar uma legislação simplesmente por dizer que, ou por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, que não permite que adolescentes sejam presos, aí eles se tornam vândalos, isso e aquilo outro. Não, a gente não pode generalizar, a gente tem que entender que o aparato legislativo ele está para todos, tá? E que se a legislação hoje protege um adolescente contra determinadas arbitrariedades do Estado, é porque o Estado foi falho, ao invés de ter implantado uma educação básica, uma política pública que fosse capaz de tirar aquele jovem da criminalidade. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma conquista muito grande para a juventude. Sem falar também que os jovens, durante muito tempo, e até hoje, às vezes a gente escuta dizer, é um bando de desocupados, são pessoas que não querem nada com a vida. Mas não é bem assim, tá? A gente entende que há os dois lados, uma moeda não tem os dois lados, então há os dois lados dessa situação. Sim, nós temos muitos jovens que são muito despreocupados e que não dão muita importância
ao futuro. Mas, de outra banda, nós temos aí uma juventude produzindo ciência, uma juventude lutando por direitos, por igualdades. Então, eu prefiro, na verdade, entender que são as diferenciações da geração. E cabe a cada um de nós tentar deixar isso claro, né? Mostrar os caminhos e as possibilidades. Se eu sou um jovem que me preocupo com o meu futuro, provavelmente eu terei um futuro mais tranquilo. Se eu sou um jovem que estou numa vibe de nem aí, então o meu futuro como adulto vai ser um pouco mais complicado. A gente não pode querer despertar na juventude também a necessidade única de entrar no mercado de trabalho como um fim a ser alcançado. Não, isso é importante mas a gente precisa entender que há muita coisa a ser feita, não só a busca pelo mercado de trabalho, mas principalmente o melhoramento como pessoa, como profissional, como ser humano, como sujeito de direitos, tá, gente? Então, são esses os apontamentos que eu faço para vocês na aula de hoje. Nossa, meus olhos estão incomodando hoje, tá? Esse assunto vai ser o assunto da nossa última avaliação, tá? Então, vocês vão precisar estudar o capítulo 18 de Sociologia, que é o dessa aula, e o capítulo 18 de Filosofia, que eu vou gravar também, para dar um suporte, para que vocês consigam fazer uma avaliação de forma muito tranquila. Um abraço, meus queridos. Fiquem bem. Tô morrendo de saudades.